chegando com Vida Sustentável. Você já deve ter ouvido falar no projeto de lei que altera as regras do licenciamento ambiental. Quem defende diz que as mudanças desburocratizam o andamento de obras, mas autoridades em meio ambiente batizaram a iniciativa de PL da devastação pelo grau de risco. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados na madrugada do último dia 17, dia de proteção às florestas. O novo projeto já havia sido aprovado no Senado no mês de maio. O próximo passo é ser apreciado pelo presidente da República. Lula pode sancionar, ou seja, aprovar, ou então vetar, total ou parcialmente. Mas mesmo que o presidente não seja favorável, o projeto pode voltar novamente ao Congresso e se tornar lei. No ano em que o Brasil cedia à Conferência Mundial do Clima, a COP30, a iniciativa simplifica a análise e encurta prazos para a liberação de obras que podem causar danos ambientais. Dispensa estudos sobre os impactos em muitos empreendimentos e reduz drasticamente o papel de órgãos responsáveis pela proteção ambiental. A nossa convidada é Bruna Iwata. Ela tem graduação em gestão ambiental, mestrado e doutorado em ciências do solo. Trabalha há mais de 10 anos em área de pesquisa em conservação e manutenção de ecossistemas, estocagem de carbono, faz pesquisas também, desenvolve trabalhos em licenciamento ambiental. Então, tem toda a propriedade para falar desse assunto. Muito obrigada por nos atender. Obrigada, Gorete. A primeira grande pergunta que eu te faço é o que muda de imediato com esse projeto de lei, Bruno? Bom, Gorete, de pronto tem mudanças macro e micro que também são importantes, né? Mas de pronto você muda o aspecto de o que equivale à necessidade do licenciamento ambiental. Pelo processo até hoje, né, vigente, é entender que qualquer atividade vai gerar um impacto, vai gerar um nível de degradação, seja maior ou menor. E de pronto essa nova proposta, ela traz uma possibilidade de avaliação do que realmente causa impacto ou não. E isso deixa muito vulnerável o que necessário precisaria ser licenciado ou não. Sendo que já existe uma classificação, sendo que já existe uma ponderação sobre os maiores e menores processos de gerar impacto, hoje seria você fragilizar e deixar de maneira muito subjetiva quais critérios entram nesse processo. Então você vai validar situações de empreendimentos que já eram considerados causadores de impactos e que agora podem não ser. Então essa fragilidade entre você julgar o que gera impacto ou não é que é o grande cerne da questão. A partir disso, você cria estratégias de simplificação de licença, desde um processo que se dispensa totalmente a licença a um processo em que você cria uma autodeclaração ou até um processo de correção para aqueles que estão totalmente irregulares. O que de fato a gente tem de alteração? Está claro? Então, o que a gente coloca de pronto em exposição? O Código Florestal em si, porque você também vulnerabiliza, você vai passar um processo de avaliar o nível de impacto que aquelas áreas protegidas teriam. As APAs, né, que são as áreas de proteção ambiental e que precisam de uma chancela, né, do ICMBio, por exemplo, e precisam que ele chancele para que o processo seja, de fato, tenha licença, não vai mais haver uma necessidade, uma obrigatoriedade de haver essa validação. Então você desconstrói toda uma medida de proteção que antes já era um rito processual claro e objetivo. Então realmente você desconfigura leis em paralelos para além da legislação do licenciamento ambiental. Se observa o projeto executivo, o empreendimento, a ação que vai ser proposta, se observa o cenário atual e o que vai acontecer naquele cenário com a entrada dessa ação, desse projeto. E aí você pensa nos impactos que serão causados, positivos e negativos, nas medidas de mitigação para aquilo que for negativo e nas medidas de potencialização para aquilo que for positivo. Por meio do quê? Do estudo de impacto ambiental, por meio das condicionantes para aquele empreendimento funcionar, que agora esse novo projeto coloca isso em xeque, porque aquela condicionante pode ser invalidada, ser considerada rigorosa demais e não haver necessidade. Hoje a gente tem no Brasil várias instâncias para validar esses empreendimentos, né? A gente tem em âmbito federal o próprio IBAMA que faz isso, as secretarias estaduais, o ICMBio nessas áreas de conservação e as secretarias municipais. Exato. Com o projeto de lei,
quais as atribuições são mantidas e o que muda em termos de papel dessas instituições no processo de fiscalização e de liberação também dessas obras. Perfeito. Acaba, Gorete, que quando no cenário atual a percepção de impacto ambiental para se licenciar um empreendimento, um projeto, ela é vista de maneira múltipla e complexa, como de fato é o ambiente. Então eu olho aspectos de proteção arqueológica, antropológica, eu olho o aspecto cultural, eu olho o aspecto ecológico em si, e por isso eu agrego tantos entes parceiros nesse processo. Agora não, eu posso simplesmente desconsiderar o parecer desses órgãos técnicos que têm propriedade para tal e considerar apenas o parecer do órgão licenciador principal. Isso vulnerabiliza muito o processo de proteção ambiental, porque eu deixo de enxergar a complexidade que é o aspecto ambiental, olhando apenas para um processo simplificado processual. É bem grave. Vamos dar um exemplo prático. Digamos que o empreendimento seja aqui em Teresina, em área urbana, competência do município, mas está numa área de preservação. Antes necessitaria de um parecer, não só da Secretaria Municipal. Não só da Secretaria Municipal, mas de órgãos ou entes que tenham correlação com aquele aspecto de proteção. Exemplo, algo que esteja relacionado à floresta fóssil, que diretamente você tem um bem maior, subjetivo, que ali é atribuído. Eu não posso julgar apenas no aspecto local municipal. Eu preciso de um parecer mais amplo do aspecto de proteção daquela floresta fóssil, os componentes que ali tem. Nessa nova proporção, eu posso simplesmente desconsiderar as condicionantes ou limitantes desse processo. Se a prefeitura liberar, já está considerado como o principal parecer de decisão. Isso deixa muito frágil. Para que as pessoas tenham saúde, o ambiente precisa estar saudável, os animais precisam ter saúde para você ter um equilíbrio. E todas as ciências, a exemplo da área da saúde, têm trabalhado com as pautas ambientais. E quando eu, ao invés de criar estratégias de melhoria do processo de licenciamento, criar critérios que validem melhor o que de fato causa mais impacto, como que a gente pode mitigar esse processo, como que eu posso trazer as comunidades para uma pauta central, eu estou, na verdade, desconstruindo toda uma construção acadêmica de dados que comprovam a necessidade da gente cada vez mais proteger os nossos recursos ambientais. E outro exemplo que a gente pode trazer de retrocesso claro é a necessidade que o Brasil tem ainda de validar melhor o aspecto social dentro da avaliação ambiental, do aspecto cultural. Por exemplo, a gente ainda tem poucas iniciativas sobre instrumentos, por exemplo, de consulta livre e esclarecida, antes de iniciar o processo de licenciamento. A própria licença social, que é a chancela da comunidade para que o empreendimento se instale. A gente ainda começa a engatinhar sobre isso e agora você vê um desmonte daquilo que já estava consolidado. Então, de fato, a gente vê um retrocesso descomunal, não dá como medir, na verdade, o que está acontecendo. O cerne de toda essa construção, na verdade eu vou te perguntar, quero saber se você confirma isso ou se eu estou errada nesse pensamento. Vem a partir da criação de dois dispositivos, a tal da LAI, que é a Licença Ambiental Especial, e a LAC, que é a Licença por Adesão e Compromisso. O que de fato seriam esses dois dispositivos e qual a potencialidade deles em todo esse processo? Pronto. Para além desses dois, que ele basicamente, de maneira muito crua, te traz uma chancela autodeclaratória. Você se coloca diante do contexto, quais seriam os seus impactos, quais são as características daquele empreendimento, e você se autochancela como capaz de subsidiar e gerenciar aquele recurso ambiental. Então essa adesão e compromisso é eu, Gorete, e ter um empreendimento e dizer, olha, eu me comprometo com toda a compensação que o meu empreendimento possa impactar. Exatamente. E eu ainda acrescentaria a licença de operação, que eles querem considerar como uma espécie de compensação, e na verdade não seria. Seria a LOC, a licença de operação corretiva, assim denominado nesse novo projeto, que é para todos os empreendimentos que estão em condições irregulares, se colocar à disposição de regularizar isso, sem quaisquer pagamentos por danos ambientais ou passivos. Então, nesse momento, você possibilita de que as pessoas que estão irregulares não busquem, de fato, atender uma legislação ambiental para
cumprir uma compensação ambiental. Mais do que isso, é possível, nos processos que já estão em licenciamento, haver uma adequação, né, com um novo projeto de lei. Então, aquilo que já está tramitando no formato atual, pode ser que ele retroceda para o processo novo. E todas aquelas condicionantes, todos aqueles danos ambientais que deveriam ser reparados, eles vão cair por terra, considerando que agora há uma justificativa para isso, porque há uma amenização real desse dano. E esse julgamento, ele deixa zero transparência, ele deixa zero critérios acadêmicos e científicos para a gente prever o que dano que pode acontecer ou não acontecer. E se de fato prever que não haverá nenhum tipo de dano, grandes licenciamentos com grandes impactos ambientais negativos serão facilmente autorizados. Comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, que normalmente estão muito inseridas nesse contexto, elas passam a ser afetadas em maior grau e elas perdem força na voz também? É isso, Gorete. Se o que já não estava reparado fica pior, né? Se a gente, como há pouco falei, se a gente ainda não tinha instrumentos com clareza e objetividade que traz o aspecto social da comunidade em chancelar, em validar esses empreendimentos, isso realmente agora se torna invisível. Apesar de acontecerem, né, de existir uma forte crítica sobre a metodologia da audiência pública, ainda é uma possibilidade de voz, de chancela desta comunidade. Nesse momento, a gente está expondo realmente a um nível de que o que vai ser necessário fazer audiência ou não? O que é necessário fazer um estudo de impacto ambiental ou não, para ser validado para essa comunidade? Então, como essa subjetividade é muito grande, possivelmente a chancela da comunidade vai ser o ponto menos prioritário nesse processo. A quem interessa hoje o projeto de lei pode, de repente, ser um tiro no pé mais à frente, trazendo, de repente, insegurança jurídica, redução em investimentos, em financiamentos? Gorete, sobre esse tema específico, né, e principalmente quando a gente trata da COP, eu acho que a gente tinha que estar, em 2025, trabalhando com soluções, trabalhando com inovação, trabalhando com economia verde, trabalhando com rastreabilidade de carbono, trabalhando carbono social, e não ainda trabalhando de maneira crítica com o processo de licenciamento ambiental que já estava consolidado. Então, no momento em que nós, que deveríamos estar nos debruçando em evoluir muito mais no aspecto de uma economia circular verde de fato, a gente tem uma descompensação muito grande. E como você falou, será que quem hoje é beneficiado, né, por uma facilitação não pode ser prejudicado? Sim, porque já existe um mercado que traz uma exigência da história daquele produto, da história daquela empresa, do benefício social que aquela empresa agrega. E hoje a gente vai ver que isso vai estar frágil. A gente vai ver que o aspecto ambiental não vai se comprovar da proteção daquela empresa, das medidas de proteção daquela empresa, de como que ela de fato melhora o aspecto de proteção de unidade de conservação, de recuperação de uma nascente. Isso está tudo fragilizado. Então, sim, a insegurança jurídica e a própria insegurança do aspecto de mercado pode ser colocada em xeque, porque já existe um mercado que exige, sim, uma salvaguarda ambiental dos recursos naturais. Então, novamente, ao invés de a gente evoluir no aspecto de soluções de carbono social, a gente traz aí um processo grave de carbonização, sabe? Então, isso chega a ser absurdo, frente ao que a gente passa hoje no Brasil como referência, com a COP que vai vir, muito mais do que isso, né? Com a vivência das pessoas que há muito tempo já esperam soluções mais inteligentes, né? Seja de uma decisão política, seja de uma decisão de uma lei de tão impacto como esse, as pessoas já estão ali com uma demanda muito grande por soluções ambientais reais. E a gente vê um processo de desconstrução exatamente contrário. Um exemplo, Gorete, existe um imenso número, né, imenso volume de investimentos internacionais feitos no Brasil e que uma das exigências é a salvaguarda ambiental e o envolvimento das comunidades locais. E, obviamente, essa salvaguarda ambiental ela preconiza um processo de licenciamento ambiental com base em critérios claros, objetivos. No momento em que eu desconstruo esse licenciamento ambiental, fragiliza qualquer nível de investimento, seja externo para cá, seja de exportação do Brasil para fora. E as autoridades em meio ambiente também entendem que o projeto de lei pode devastar biomas inteiros.
Entre tantas liberações, por exemplo, o projeto permite que a área de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração na Mata Atlântica seja desmatada. A sociedade civil tem se mobilizado na tentativa de barrar o projeto de lei. Não só pense, ajude a transformar. O Vida Sustentável fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.